Olá, graça e paz, eu sou o reverendo Marcelo Lemos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma videoaula aqui na nossa sala dos professores. Se você ainda não fez, curta o nosso vídeo. Quando você curte o vídeo é muito importante para nós, é muito importante para esse ministério, é muito importante para esse projeto. Além de curtir o vídeo, você também está convidado a acionar o sininho que aparece aí no vídeo do YouTube. Quando você aciona esse sininho, você recebe em primeira mão todas as nossas atualizações. Além disso, você também deve se inscrever no nosso canal. Se inscreva! Quanto mais pessoas inscritas no nosso canal, mais privilégios a gente consegue junto à plataforma do YouTube. Por exemplo, nós temos plano de colocar aqui no canal cursos, videoaulas ao vivo, lives, né, com a gente, com outros participantes, mas para isso é preciso ter bastante inscritos e nós estamos começando, já tem bastante gente se inscrevendo, porém estamos bem no início e você pode fazer parte da construção desse projeto, da construção dessa história. Na videoaula de hoje, nós vamos falar da lição de número 4, que é a do próximo domingo. A nossa revista, como você provavelmente sabe, está abordando o tema da doutrina da salvação. E a próxima aula fala da justificação, o significado da justificação, que é uma primeira aula de outras, porque virá no próximo domingo uma lição que aborda a relação entre justificação e graça e também depois uma outra aula que aborda a relação entre justificação e fé. Portanto, é um assunto amplo que hoje nós estamos apenas começando e nesse vídeo de hoje nós vamos basicamente falar a respeito do significado, uma conceituação, uma visão mais ampla a respeito do que vem a ser a doutrina da justificação. Para começar, eu quero chamar a sua atenção para a importância histórica dessa doutrina, a doutrina da justificação, especialmente a doutrina da justificação pela fé, para o próprio surgimento, o próprio nascimento e a própria existência histórica do que hoje nós chamamos de igreja evangélica. É muito interessante que boa parte das pessoas que caminham com a gente, boa parte das pessoas que se denomina evangélica, ela muitas vezes não tem noção do significado histórico disso e nem das origens históricas dessa igreja que hoje nós denominamos evangélicos, né? Então, hoje os evangélicos estão subdivididos em várias denominações, em várias tradições, porém nós podemos dizer que todos eles possuem uma origem comum, que é a Reforma Protestante, que nasceu especialmente com Martinho Lutero. Por que eu digo especialmente? Porque antes de Lutero já existiam, né, outros movimentos reformistas, que geralmente nós chamamos de pré-reformadores. Então, Wycliffe, John Hus e vários outros que levantaram vozes e ergueram até movimentos significativos que também advogavam alguma reforma na teologia, na espiritualidade da igreja. Mas é com Martinho Lutero, especificamente ou em especial, que esse sentimento reformista ele ganha corpo, ele ganha tamanho e acontece então a chamada Reforma Protestante, da qual nós somos todos herdeiros hoje dentro da igreja evangélica, independente da sua denominação, independente da sua tradição particular. Seja você pentecostal, metodista, carismático, renovado, presbiteriano, todos nós temos ali um pezinho na Reforma Protestante. É por isso que nós somos denominados evangélicos, né? Os luteranos, eles foram os primeiros, de certa forma, a receberem esse nome de modo mais particular, mais enfático. Eram os evangélicos ali na Europa. E essa reforma, que começa com Martinho Lutero, ela tem como seu principal fundamento justamente a doutrina da justificação e justificação pela fé, justificação pela graça de Deus.
Martinho Lutero começou a pregar que, ao contrário do que muita gente na época dizia e praticava, o homem, para ser justificado, não precisa de todos os rituais, o homem não precisa de tantas leis e mandamentos e regras, cada uma mais difícil do que a outra, para que assim o homem consiga acumular boas obras, acumular crédito com Deus e finalmente conseguir comprar e adquirir a salvação pelas suas próprias obras, pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio esforço. Não. Martinho Lutero descobre, lendo a carta de São Paulo aos Romanos, que o justo viverá pela fé, que o crente será justificado pela fé e não pelas obras da lei. Então, a partir dali, ele começa a sua pregação, o seu ministério, que vai adquirir peso, vai adquirir corpo, muita gente passa a seguir, muitos padres, monges, estudantes de teologia, milhares e milhares de leigos e muitas autoridades políticas também da época. Então, essa pregação de Lutero, ela encontra também um contexto político favorável, encontra interesses econômicos que também já estavam cansados daquela dominação da Igreja Católica Apostólica Romana, e todos esses fatores se combinam e ali a coisa entra em ebulição e surge o que hoje nós costumamos chamar como Reforma Protestante. Como disse, Reforma Protestante, que um dos seus principais pilares é, portanto, a doutrina da justificação pela fé. E hoje, como já dito, nós vamos, nessa aula, abordar de forma ampla, de forma um tanto até geral, esse conceito de justificação. Basicamente, na Reforma, a ideia da justificação ela tem uma característica de judiciária. Então, quando nós falamos em justificação, para entender o conceito reformado, o conceito evangélico de justificação, ou um dos seus conceitos principais, tá? É preciso imaginar a imagem de um tribunal. Então, imagina agora aí que você está dentro de um tribunal e você é o réu, você é o acusado. Então você está sentado na cadeirinha lá do réu. E você tem todo o tribunal olhando para você, e o juiz olhando para você, e o promotor te acusando, e você é culpado. Você está no banco dos réus e você é culpado, você sabe que é culpado. O que é a justificação? A justificação é quando Deus pega esse réu, que está sentado ali no banco do acusado, banco do réu, e ele é realmente culpado, ele vai ser condenado, ele caminha para a condenação. Deus pega esse réu, que está nesse banco de acusado, tira ele dali e coloca num outro lugar. E vamos supor que exista lá no tribunal, né, o banco do inocentado. Né, a saída, né, o réu foi inocentado, ao invés dele ir para a prisão, ele vai para a porta da frente e ele sai livre, absolvido. Então, a justificação basicamente é isso. Pegou esse que está sentado no banco de acusado, no banco do condenado, tira ele dali e leva ele para a porta. E ele sai livre pela porta, ele foi justificado. Então, a princípio, a doutrina da justificação, ela fala de uma justificação que ela é posicional. O que significa a justificação ser posicional? É a mudança de posição do homem com relação a Deus. Antes da justificação, o homem está na posição de réu, na posição de acusado. Quando ele é justificado por Deus, ele muda de posição. Ele é colocado na posição de justo, mesmo não sendo. Ele não é justo. Ele não é perfeito. Ele continua sendo um pecador. Mas Deus, por graça, aí entra a justificação pela fé, a justificação pela graça, Deus amorosamente vai lá, pega ele desse banco dos réus e coloca ele no banco dos inocentes, ou na porta da liberdade que apenas os inocentes têm o direito de atravessar. Então, essa justificação, ela é, em primeiro lugar, posicional.
e tem a ver com a própria santificação. Né? Quando você fala que alguém foi feito justo por Deus, você está dizendo que essa pessoa foi declarada justa. O acusado foi declarado inocente. Aquele que é pecador foi declarado inocente. Então, a justificação tem uma íntima relação com a doutrina também da santificação. Então, vamos imaginar que a justificação ocorra quando a pessoa se converte. Tá? Vamos imaginar aqui. Então, aquela pessoa até aquele momento era um pecador, condenado, um ímpio, um impuro, aí ela se converteu. Naquele momento que ela se converteu, ela é feita justa, ela é feita santa por Deus. Então, basicamente essa é a ideia da justificação, tá bom? Que eu separei, inclusive, alguns textos bíblicos aqui para você acompanhar comigo aí na telinha. Primeiro, nós vamos ler aqui no livro de Atos, né? Atos, capítulo 13, a partir do versículo 37, diz assim: Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu nenhuma deterioração. Irmãos, ficai sabendo, pois que por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados. E por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas, de que não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então, esse homem que não podia ser justificado pela lei, não podia ser justificado pelas suas próprias obras, ele é declarado justo. Ele recebe o perdão dos seus pecados. Olha que coisa interessante, ele é perdoado, né? Quando você perdoa alguém, quando você libera, quando você livremente concede perdão, aquela pessoa não te pagou a dívida. Eu não fui lá e paguei minha dívida com você, aí você recebeu o que eu paguei e falou, agora eu perdoei sua dívida. Não. Como eu não posso pagar, como eu não posso restituir você, você vai lá e, por graça, por misericórdia, por amor, por compaixão, libera perdão para mim. Então isso é perdão. Eu não recebi a dívida, você não recebeu a dívida, mas perdoou o devedor. Então é isso aqui que Atos está falando. É-vos anunciado o perdão, a liberação da dívida. E isso é chamado de justificação. É uma mudança de posição. Até aquele momento você está sentado no banquinho dos réus. A partir dali você está na porta da liberdade. Não porque você realmente é justo de você mesmo, não porque você é santo, mas porque Deus, a partir daquele momento, começa a te tratar assim, a te declarar assim. E tem outras passagens bíblicas, eu quero ainda te convidar a ir ao texto de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 19. Diz assim: Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, por que Deus muda a visão dele com relação ao homem pecador? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Então, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamos-vos por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, ou seja, em Cristo, né? Cristo que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício, Deus sacrificou o seu Filho pelo pecado, em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que palavra poderosa essa, que palavra maravilhosa. Então não é que Deus chegou lá, simplesmente pegou o pecador e tirou do banco dos réus e colocou no banco dos inocentes, na porta da liberdade. Deus ofereceu o seu próprio Filho em favor dos nossos pecados, em favor das nossas iniquidades. E aí essa justiça de Cristo, ela é dada a nós. Nós somos justos não porque somos justos de nós mesmos, mas porque a justiça de Cristo é concedida a nós. Isso é basicamente justificação. Essa justificação, esse aspecto da justificação, nós chamamos, como eu já disse, que é o aspecto posicional.
Então, quando nós falamos de ser justo e também de ser santo, nós estamos falando de posição. Mudar de posição. Da posição de pecador, você entra na posição de santo, mesmo não sendo santo ainda. Da posição de condenado, você é transportado para uma outra posição, que é a posição do inocentado, do absolvido, do justificado, né? Quando você se justifica com alguém, não é isso? Você deve a alguém, você vai e se justifica. Você faltou no trabalho, você vai lá e se justifica. No caso da salvação, o próprio Deus nos justifica. Então, é uma mudança de posição. Mudou a posição. Então, esse é o primeiro aspecto. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, tá? Esse aspecto da posição. Que a pessoa imagina que ser justificado, ser santo, exige um monte de coisa, mas na verdade é preciso enfatizar esse primeiro aspecto, que é o aspecto posicional. No entanto, essa justificação, essa santificação inicial, posicional, primeira, ela também starta, né, na expressão de um grande amigo meu, que é o Bispo Santos, ele usa essa expressão muito corretamente, ela aperta um play, ela dá início a um processo interno de santificação e de justificação. Né? Você ainda não é santo, você ainda não é uma pessoa justa, e você é declarado justo por Deus, e essa é a obra da salvação. Porém, essa obra ela dá início a um processo de transformação. E aí a gente fala de uma justificação experimental e uma santificação experimental. Deus primeiro muda você de posição. Ele pega o réu, aquele condenado, tira do banco do réu, do banco do acusado, põe na porta da liberdade. Só que um juiz, vamos supor que um juiz humano fizesse isso com um assassino, com um pedófilo, e colocasse lá em liberdade. O juiz declarou ele inocente, mas não tem nenhum poder para entrar no coração dele e fazer ele, a partir dali, experimentar uma nova vida. Mas não é isso que Deus faz com o pecador. Não é isso. Deus muda ele de posição, e quando muda ele de posição, é como se apertasse um botãozinho, né? Colocasse uma semente ali no coração dessa pessoa, uma nova vida, a vida de Cristo, a mente de Cristo é colocada ali, e essa santificação é infundida, essa justificação é infundida no coração do homem, e a partir dali ele se torna capaz de caminhar passo a passo, paulatinamente, num crescente, até o dia que Cristo recolher, que Cristo vier levar a sua igreja. Então, nós dizemos também que além dessa justificação e essa santificação posicional inicial, há também um processo lento, gradativo, que é o da santificação progressiva, a justificação progressiva, que nós vamos experimentando no nosso dia a dia. E aí eu gostaria de convidar você para um outro texto que está lá na carta de São Paulo aos Romanos. Vamos voltar um pouquinho aqui. Romanos capítulo 5. Capítulo 5 de Romanos é maravilhoso sobre a justificação. Nós vamos ler só algumas partes. Primeiro, a partir do versículo 1 diz assim: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aqui está falando da justificação posicional. Eu estou na posição de réu, Deus me tira da posição de réu e me coloca na posição do inocente. Aí eu tenho paz com Deus. Eu já não olho para Deus como aquele juiz que está pronto para me lançar na prisão, mas como aquele juiz que está pronto a me socorrer, aquele juiz que primeiro de tudo me absolveu. Então eu tenho paz com Deus. Por quê? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, capítulo 1. E continua. Por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então eu tenho paz e tenho acesso. Lembra quando eu disse na introdução que o pecado colocou um abismo entre o homem e Deus? Esse abismo não existe mais. Quando Deus tira você do banco dos réus e coloca no caminho da inocência, ele te declara inocente, mesmo você não sendo inocente, agora você tem acesso a Deus. Aquele abismo
Acabou. Para você ele acabou, não existe mais. Então você tem paz e você tem acesso. Mas, como nós estamos falando agora nessa segunda parte, que é o aspecto da experiência da justificação, a experiência da santificação progressiva, não para aí. Não é só a mudança de posição, não. Existe também uma dimensão existencial, experimental dessa doutrina da justificação, que é o aspecto prático do dia a dia, que você precisa viver. Né? Infelizmente, muitas vezes, a igreja não trata do caráter das pessoas. Muita gente está na igreja, salvação, salvação, Jesus, justificação, agora eu sou santo, agora eu sou de Jesus, mas há o aspecto do experimental, de viver isso, né? de realizar isso no dia a dia com a ajuda do Espírito Santo. E aí nós entramos na continuação aqui do capítulo 5 de Romanos. Paulo começa, versículo 3. E não somente isso, não é só paz e acesso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, tudo isso ele está falando de justificação. Então, essa justificação me concede paz, acesso a Deus e me concede uma nova experiência de vida. É um novo olhar para a vida. Ele me habilita, esse milagre que Deus opera, ele me habilita a viver a nova vida em Cristo. Então, basicamente, a justificação ela vai tratar dessas duas realidades inicialmente que nós precisamos abordar na videoaula de hoje. A justificação enquanto posição, que é sair da posição de réu para a posição de inocente, e também, a partir do momento que Deus faz essa transição na nossa vida, ele também coloca no nosso coração, ele inicia no nosso coração esse processo de santificação, esse processo de renovação da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, que precisa refletir em valores práticos, em mudanças objetivas no nosso dia a dia. Então, basicamente é isso que nós falamos quando temos em mente a doutrina da justificação. E essa justificação, ela é pela fé, ela é pela graça, como nós veremos nos vídeos seguintes publicados aqui na próxima semana. Espero que essa videoaula, apesar de curta, tenha sido útil para você, possa te auxiliar na sala de aula, possa auxiliar você também, aluno, aí, a compreender melhor a lição que está sendo abordada nesse próximo domingo. E eu espero encontrar você aqui mais uma vez na próxima semana e também nos outros projetos aqui do canal. Um forte abraço, fique com Deus e até mais.